eu ainda tenho medo de ir ao encontro daqueles que precisam de mim. E essa palavra de Paulo é porque a gente não leu no início, mas ela é dura. Ela começa dizendo: a missão de vocês é junto daqueles que estão necessitados. Olha o evangelho de hoje. Quando você escutar, você lembra de mim. O evangelho de hoje vai dizer que as ovelhas estão perdidas sem pastores, e Deus se utiliza assim de quem Ele quiser para ir buscar e colocar a coroa de dignidade na cabeça das pessoas, recordá-las de que também elas são profetas, de que também elas são sacerdotes, mas sobretudo, minha gente, de que elas são reais. Confiei no teu amor e voltei. Meu lugar eu gastei, teus bens, ó Pai, e te dou. Às vezes nós passamos uma vida inteira só para ter o direito de dizer isso em algum momento da nossa vida. Sim, aqui é o meu lugar. Essa frase, minha gente, ela é preciosa demais para ser dita. Só que ela só é possível aos que choram muito pelo caminho. Ela só é possível àqueles que lutam diariamente para encontrarem o seu lugar. Aquele menino estava no lugar errado o tempo todo. E o que ele não esperava é que alguém iria olhar para ele dizendo isso: que bom que você voltou. Ele estava cheio de desculpas para oferecer ao pai, mas o olhar do pai para ele dizia isso. Ele não era baiano não, mas foi isso que ele disse: "Oh, meu rei". Foi um olhar que garantiu a ele que naquele lugar, embora ele estivesse com aspecto de mendigo, ele ainda era rei. Por que trocar um lugar onde você é considerado mendigo por um lugar que você é chamado de rei? Por mais simples que seja, ainda que não tenha aspectos de palácio, o lugar que de fato é nosso é aquele que nos coloca ao lado de pessoas que nos amam e reconhecem a realeza de Cristo em nós. Por mais simples que seja um lar, se naquele lar as pessoas são olhadas assim, com essa dignidade que nenhum pecado pode arrancar de nós, minha gente, aí sim nós estamos no caminho de Paulo, nós estamos no contexto da comunidade dos hebreus, de reconhecer e de oferecer ao outro isso. Eu sou responsável por lhe ajudar a chegar ao seu lugar, com a minha vida, com o meu ministério, com o meu trabalho. Eu nasci para isso, eu fiquei padre para isso, mas você tem a mesma função. Toda vez que você tem a oportunidade de amar alguém como ele precisa ser amado, você não faz outra coisa senão recordá-lo da dimensão real de sua vida cristã. A amizade é isso. É a gente valorizar, é a gente fazer de tudo para que a coroa da realeza não caia da cabeça dos nossos amigos. Quantos de vocês, vendo seus amigos drogados, prostituídos, alcoolizados, esquecidos de quem são, assim, nessa sociedade cada vez mais desrespeitosa com a dignidade humana, cada vez mais. Você não precisa ir muito longe, tenho certeza que dentro da sua casa tem muito rei esquecido de que é rei. Eu me lembro, uma das cenas mais tristes da minha vida. Eu ainda era menino. O meu pai teve uma fase da vida
em que ele teve o problema do álcool. Esqueceu quem ele era, porque o alcoólatra esquece quem ele é. O alcoólatra esquece quem ele é. O alcoólatra esquece quem ele ama, porque o álcool é uma substância que passa a dominar o cérebro. E tudo que domina o nosso cérebro, minha gente, nos priva de escolher o melhor. A pior consequência do pecado é quando o pecado estabelece na nossa cabeça a coragem de tomar decisões favoráveis a nós. Qualquer alcoólatra, ainda que ele não tenha condições de assumir, ele gostaria de deixar o álcool. Ele finge que não quer porque ele sabe que não consegue. A vontade está dominada. Qualquer viciado em cocaína, claro que gostaria de livrar-se disso. Não consegue porque a droga está mandando. Ele perdeu a capacidade de escolher. E o meu pai, vítima disso, um dia voltando para casa do seu trabalho, meu pai era pedreiro, ia e voltava na sua bicicleta. E nesse momento em que o álcool foi muito cruel na vida dele, ele nunca voltava direto para casa. Terminava o serviço dele, parava no botequinho, ficava ali 1, 2 horas bebendo, depois que ele voltava. Só que num dia desses, num sábado, ele trabalhava só a parte da manhã, ele bebeu demais, e quando estava voltando para casa, ele caiu. Eu me lembro que nós estávamos em casa, alguém bateu na porta e falou assim: Dona Ana, vocês vão ter que buscar o seu Natim, era o apelido dele. Ele está caído lá na porta da padaria do Lac, uma padaria que ficava mais ou menos a uns 2 quilômetros da minha casa. Eu me lembro, corremos para lá, eu, minha mãe e meu irmão Geraldo. Minha gente, é uma cena que eu nunca mais vou poder me esquecer. Eu lembro que eu chorava, tremia assim com aquela cena. A bicicletinha dele caída num canto, perto da calçada, e ele caído entre a rua, entre a calçada e a rua, naquele espaço da sarjeta. Tinha chovido, e meu pai estava sujo, não do trabalho dele, estava sujo daquela enxurrada. A minha mãe, com toda a dignidade, ajudando a levantá-lo, meu irmão. Eu me lembro que quando eu vi aquela cena, o único sentimento que me foi possível naquela hora foi vergonha. Sabe quando você sente vergonha? Eu olhava para o lado, eu tinha medo que algum coleguinha meu visse meu pai daquele jeito. Depois que o tempo passou, eu percebi que aquele sentimento não era vergonha, era indignação. A indignação é quando você vê a pessoa certa no lugar errado. Por isso ficamos indignados. Quando você vê pessoas certas ocupando os lugares errados. Meu pai, um homem tão bom, tão justo, tão honesto, incapaz de enganar quem quer que fosse, vitimado pelo inferno do álcool, sem condições de voltar para casa depois de um dia de trabalho. Ele não era um vagabundo, ele não deixou de trabalhar para beber, não. Ele trabalhou até o meio-dia, como era o horário de todo sábado, e depois foi lá, encontrou-se com os amigos que também não se recordavam que eram reais, porque o álcool funciona assim. A gente cria os guetos de destruição,
são os falsos amigos, e eles nem sabem que estão sendo falsos uns com os outros, porque eles estão se destruindo juntos. Ninguém ali tem coragem de levantar a voz para falar o que Paulo falou. Preste atenção naquele sumo sacerdote, olhem para o alto, veja o que ele propõe para você viver. E eu me lembro, minha gente, recolhemos o nosso pai ali, um amigo nosso foi ajudar, buscar de carro, levamos ele para casa, retiramos aquela roupa suja, demos banho. Meu pai era um homem bonito, vaidoso, penteamos o cabelo dele como ele gostava. Tudo isso um desejo pequeno que nós tínhamos de que ele voltasse a ser quem ele era, de que ele se recordasse do valor que ele tinha para nós. Caído naquela sarjeta, era um homem certo no lugar errado. Vocês acham que ao longo da minha vida como padre, essa história não me ajuda a ser padre? Porque o tempo todo eu esbarro nas pessoas também em suas sarjetas, não concretas talvez como a do meu pai, mas muitos de nós que passam pela minha vida, jogados à margem, na sarjeta dos sentimentos estragados, das opressões afetivas, dos casamentos onde só elas se casaram com seus maridos, ou onde só os maridos se casaram com suas esposas. Mulheres que sofrem no dia a dia a falta de amor, homens que sofrem no dia a dia com a infidelidade. Se você quiser abrir os seus olhos, as sarjetas estão ao seu lado. Se você quiser levar a sério a sua vida cristã e o conselho de Paulo, recordar-se da realeza de Cristo em você, para que você tenha condições de levantar os que estão nessas sarjetas também, ou até, minha gente, com muita honestidade, começar a identificar na sua vida, quando é que você abre mão da sua realeza? Quando você também abre mão da sua realeza para optar pela sarjeta? Sim. Porque junto com a missão de sermos reis, está também a dimensão profética. Este rincão aqui hoje está cheio de reis e rainhas, e por serem reis e rainhas em Cristo, está repleto também de profetas e profetisas. O munus real que eu trago na minha alma está atado ao munus profético. Cristo me faz rei, Cristo me faz profeta, e eu não tenho o direito de ficar calado, eu não tenho o direito de me vender para não poder abrir a minha boca e falar de todas as realidades que hoje arrancam a coroa das nossas cabeças e que nos fazem esquecer quem somos. É por isso que desde que eu fiquei padre, que eu tive o acesso ao altar, eu nunca deixei de pregar contra o álcool, nunca deixei de pregar contra esse mal que está cada vez mais socializado entre nós. E que muitas vezes são promovidos dentro dos nossos contextos religiosos. As nossas festas, as nossas organizações, o álcool lá presente, o álcool patrocinando a Copa do Mundo, o álcool patrocinando os esportes. Você quer uma incoerência maior do que essa, minha gente? Você quer uma hipocrisia maior do que essa? E essas pessoas fazem isso como se fôssemos idiotas.
como se fôssemos idiotas, como se a gente não percebesse a incoerência na raiz. As casas chiques antigamente tinham uma mania cafona de colocar um barzinho na sala. Ah, mas aqui ninguém bebe, é só para ficar de enfeite. Cuidado, a coisa que o diabo mais sabe fazer é enfeitar. Ele enfeita e depois age. Padre, o senhor não bebe um vinho? Bebo. O senhor não bebe uma cervejinha? Não bebo porque não gosto. Entenda-me bem, eu estou falando de alcoolismo. Eu estou falando de quando o álcool entra na vida de uma pessoa e desde muito cedo ela percebe que não terá controle sobre aquilo e permite que aquilo vá adiante. Porque me desculpe, ninguém fica alcoólatra da noite para o dia. Eu sei muito bem que eu tenho um pezinho no alcoolismo, é hereditário. Então eu sei muito bem quantas taças de vinho eu posso beber. Eu sei muito bem até onde na porteira eu tenho condições de ir. Porque desde muito cedo, minha gente, eu aprendi uma coisa que é muito simples e que faz uma diferença danada na minha vida como padre. Não acenda uma fogueira que você não vai poder apagar depois.